Filipenses, capítulo 4. Paulo, porque Filipenses, uma carta do apóstolo Paulo, o apóstolo das nações. O apóstolo Paulo, ele foi aquele homem que cumpriu o seu ministério. E não existe nada mais importante do que você cumprir aquilo que Deus enviou você para fazer. Entenda uma coisa: o fato de você ter acordado hoje significa que Deus ainda tem algo para fazer na tua vida e por meio da tua vida. E o apóstolo Paulo, ele cumpriu o propósito que Deus tinha para a vida dele. Você acha que Deus não tem um propósito para a tua vida? Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. E o propósito na vida do apóstolo Paulo foi estabelecer igrejas. Ele abriu várias igrejas, ele ia, dava uma estrutura para a igreja, depois ele ia para um outro lugar, e esse foi o ministério do apóstolo Paulo. Ele cumpriu, tanto que ele fala isso nos últimos dias dele. E em um certo momento, ele recebe donativos da igreja, e ele comenta a respeito dessa ajuda financeira, desses donativos. Ele comenta com humildade. Você nota que a humildade do apóstolo Paulo, porque tem pessoas que não são humildes, tem pessoas que não têm essa humildade para receber, e às vezes está passando por dificuldade e ainda diz que está tudo bem. A outra pessoa quer ajudar, encontra pessoas na rua, e aí, como é que está? Não, está tudo bem, sendo que está passando por dificuldade, né? E o apóstolo Paulo recebe esses donativos e ele faz um comentário. E ele, inspirado pelo Espírito de Deus, ele faz um comentário, ele comenta sobre os donativos, e nesse comentário ele fala uma frase que tem fortalecido crentes durante todo esse tempo de vida cristã. Todo cristão em toda parte já foi encorajado por essa frase do apóstolo Paulo. Então a gente pega, vou botar aqui o fundo de garrafa rapidinho. A gente pega aqui Filipenses, capítulo 4, 10, versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Ou seja, ele está falando que ele ficou muito alegre e percebeu o cuidado das pessoas com ele. Ele aceita aqui a ajuda financeira, mas na frente ele também faz um comentário maravilhoso a respeito dessa ajuda financeira, mas eu já digo antes, né? Já falo antes. Ele fala que a ajuda que ele recebeu, a ajuda financeira que ele recebeu, né? Antes de ler, talvez eu nem chegue lá. Ele fala que a ajuda financeira que ele recebeu era um incenso agradável, um louvor a Deus, e a gente precisa ter essa consciência. O próprio Senhor Jesus, ele aceitou a ajuda financeira, ele viveu de ajuda financeira. A Bíblia fala que havia mulheres que o serviam, que o seguiam para servirem a Jesus com seus donativos, no caso Maria, Madalena e Salomé. Elas ajudavam o ministério de Jesus com as suas finanças, com a sua renda, com aquilo que elas tinham para poder ajudar. E assim como Jesus recebeu donativos, o apóstolo Paulo também recebe donativos. E aí ele fala: eu me alegrei em ver o cuidado de vocês. Eu sei que vocês já tinham esse cuidado antes, faltava oportunidade para vocês demonstrar, e agora vocês fazem essa demonstração de cuidado. No versículo 11, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Dá uma pausa, e eu até esqueci de falar, né? Título da mensagem contentamento, que é uma virtude. A maioria das pessoas não sabe o que é isso, mas é uma virtude. A gente precisa aprender a virtude do contentamento, estar contente. Estar contente. Tem pessoas que sabem o que ela sabe estar, sabe o que ela mais vive? Ela só vive estressada, cansada dessa vida.
Um dia ela está estressada, no outro dia ela está estressada, no outro dia ela já amanheceu estressada. Também aconteceu, mas ela já acordou estressada. Gente que só vive assim, né? Cansada, estressada, não aguento mais, sabe? Não, ele aprendeu uma virtude, aprendeu, e a gente precisa aprender. Então, como foi que Paulo aprendeu? Porque precisa aprender, você precisa aprender. Quando eu falo eu preciso, irmãos, é força de expressão, porque humildemente eu falo para você, creio eu que eu já aprendi. E ele diz que ele aprendeu a virtude do contentamento e o adaptar-se. Que o adaptar-se leva ao contentamento. Estar contente em toda e qualquer situação. Ele diz: eu aprendi a me adaptar, a estar contente em toda e qualquer situação. Só para você ter uma ideia, tem pessoas que não conseguem se adaptar às situações. Não consegue se adaptar a uma vida inferior quando a vida financeira tem uma queda, sabe aquele tipo de coisa assim, quando a pessoa está bem, está entrando dinheiro, quando está dando para se alimentar, está dando para sair, para comprar uma roupa, um calçado, e de repente passa por aquele aperto financeiro, privação. E você olha para um lado e para o outro, não aparece nada, não aparece um serviço, não aparece um emprego, fica um ano desempregado, as coisas começam a apertar. Tem gente que não sabe se adaptar às dificuldades da vida, não sabe. Tanto é que por falta de não se adaptar e não ter a virtude do contentamento, é que muitas famílias se destroem e casamentos também se destroem. Pessoas se separam porque não sabem se adaptar, não aprendeu a virtude de ver contente em qualquer situação. O não adaptar-se às situações difíceis leva, no começo tudo bem, quando passa 2 dias, aí começa a cobrança, a mulher começa a fazer cobrança para o marido, procura sair de casa, vai atrás de um serviço, desse jeito não pode ser, o marido também começa a se irritar, porque as mulheres precisam compreender que a responsabilidade do homem é muito grande. É uma família, ele é o provedor, toda a casa, toda a família depende do homem. Os filhos, a esposa depende dele, é uma responsabilidade muito grande. E a partir do momento que o homem não consegue suprir, não consegue cuidar, prover para a família dele, a cabeça dele já muda, já fica... É impossível o homem não sentir essa responsabilidade. E algumas mulheres começam a fazer o homem já preocupado, a mulher começa a fazer as cobranças. Eu tenho algo que eu nunca vou esquecer na minha vida, porque a gente tem algumas experiências do passado que a gente não esquece mesmo. Eu vou passar para você, eu até já falei nessa igreja, mas vou falar de novo. Um testemunho que mexeu muito comigo, muito. Irmãos, nessa vida toda, acho que foi ou foi o testemunho que mais mexeu comigo. Seu José, a igreja que eu passei lá em São Luís, e quando ele chegou na igreja com a esposa dele, o primeiro dia, tudo bem, falei com eles, recebi, e o seu José, ele estava com 60 anos e desempregado, e levando currículo, pedindo para um irmão, já estava com mais de 1 ano desempregado. Começou a frequentar a igreja, começou a participar dos cultos, a esposa dele ali com ele. E eu comecei a pegar a briga do seu José, a orar por ele e desejar que ele realmente recebesse o milagre de Deus, porque eles viviam apenas de vendas de cremosinho, de xuxinha. Irmão, se vocês vissem essa vitrine, aquelas pequenas vitrines, era o comércio dele, uma pequena vitrine com algumas coisas separadas, uma coisinha aqui, outra ali e o cremosinho. E eles se tornaram ofertantes e dizimistas. E o dízimo dela geralmente era R$1, era 1 e pouco, R$2 e alguma coisa. Aí eu me lembro que uma vez ela me procurou e disse assim: pastora, eu fico tão triste quando eu trago assim, eu posso trazer por semana ou por mês? Eu digo: lógico, meu irmão, você faz do jeito que você... Não, mas poderia o quê?
dizer assim, não, a senhora não pode, não, a Bíblia diz, seja fiel no pouco, quem sou eu para impedir alguém de ser abençoado? Ela tinha fé para dizimar e louvado seja Deus por isso. Aí ela começou a levar por mês, R$7, eu não me lembro os centavos, todo mês ela separava aquilo, o dízimo dela, era R$7 alguma coisa centavo. Morava só eles dois e uma neta. E eu comecei a orar pelo seu José, a lutar por ele. Toda vez que ele chegava na igreja, eu perguntava, e aí, seu José? Aí ele dizia, até agora nada. Irmãos, esse tempo foi passando. E eu orando e perguntava, toda vez eu perguntava, seu José, me diga. E ele dizia, pastora, nada. E aí, quando ele dizia assim, eu vou, tá tendo vaga em tal lugar, eu vou amanhã. Aí eu me enchia de fé, irmãos. Eu me enchia de fé, aí eu orava, dobrava os joelhos, Deus abençoa seu José, vai na frente, abre essa porta. Quando ele chegava, ele dizia, seu José, aí ele nada, irmãos, e ele dizia assim, pastora, toda vez que eu vou, eles ignoram a minha idade. Eles não querem uma pessoa com a minha idade, sempre colocam pessoas mais novas do que eu. E ele, a profissão que realmente ele conseguia fazer era torneiro mecânico, isso. Aí toda vez eles colocam outra pessoa mais nova, mas sempre a minha idade é um empecilho. Irmãos, confesso para vocês. Chegou um tempo em que a minha fé começou a ficar um pouco abalada. E eu dizia assim, meu Deus, será que esse milagre não vai acontecer? E eu comecei a ficar um pouco triste, porque eu sempre perguntando para ele dizendo nada. Até, irmãos, que uma vez ele chegou na igreja e pediu para dar, ele quis fazer essa surpresa para mim, pediu para dar o testemunho dele. Irmãos, o que eu vou falar? Talvez seu José até vai ouvir, porque estou gravando, vou colocar no canal YouTube da igreja. E ele pediu para dar o testemunho, para mim foi uma surpresa. E ele conseguiu um emprego, entrou na empresa. E assim que ele chegou, escuta, assim que ele chegou, ele no altar, pediu para a esposa dele subir com ele no altar para dar o testemunho. Assim que ele chegou na empresa, que ele conseguiu a vaga de emprego, já teve uma seleção para colocar alguém como líder dos demais. E aí ele disse, eu não vou colocar meu nome, porque eu estou chegando agora, tem pessoas aí antes do que eu, mas um lá incentivou, rapaz, botou, foi eleito, conseguiu ser o chefe dos demais, e ele dando testemunho lá, irmãos. O que mais? Eu fiquei cheio de felicidade, mas o que mais me deu admiração foi ele dizer que há mais de um ano desempregado, dentro de casa, sem ter o que dar para a família dele. Ele disse, essa mulher aqui nunca me pressionou. A minha esposa sempre esteve do meu lado e nunca me encheu a paciência, mas sempre dizendo, meu velho, calma que a gente vai conseguir. Tem gente que não sabe se adaptar às dificuldades. Aí o que acontece? Acaba destruindo a família dela, porque ela não consegue mais aquela vida, porque ela maldita a hora que ela casou, porque se ela tivesse casado com o João, talvez ela não tivesse assim, mas ela casou com fulano, agora fulano está aí, ó, dentro de casa, não sai para procurar. Irmãos, tem pessoas que não sabem se adaptar. E Paulo, como que ele aprendeu essa virtude do contentamento, estar contente? Como ele conseguiu? Como ele conseguiu? E aí ele diz assim, olha, próximo versículo, no versículo 12, me perdoa, deixa eu voltar para o menos rapidinho. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho o quê? Ele teve o quê? Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí deu o versículo 13. Lê de novo bem forte. Tudo. Como que ele conseguiu aprender? Como ele aprendeu a virtude do contentamento? Porque o contentamento é uma virtude. Como ele aprendeu a virtude do contentamento? Através da experiência. Através da experiência.
Então ele disse: eu já passei. E se você conhece um pouco da história do apóstolo Paulo, você sabe que de fato ele já passou prisão, perseguição, apedrejamento, desprezo, de tudo ele teve experiência. Então ele aprendeu vivenciando, passou por situações dificílimas. E essas situações, pelo fato dele ter passado, ele conseguiu aprender naquelas situações difíceis que ele não estava só, mas que ele podia todas as coisas naquele que fortalecia. As pessoas falam muito essa frase, todo mundo fala. E essa frase ela tem encorajado cristãos durante todas as eras. Só que, como já dizia, eu acho que eu não sei falar o nome dele, desse filósofo, deixa eu ver se eu consigo falar o nome dele, Denis Darwin. Denis Darwin. Ele tem uma frase assim: olha, nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu posso eu faço. As pessoas entendem essa frase, elas interpretam de forma errada: tudo eu posso. Mas na verdade não é que nós podemos tudo. Não é que nós podemos tudo. Não significa que tudo que você quer, você pode. Não é isso que a palavra está dizendo. Você quer e você pode. Você pode, se você quiser, você vai ganhar na loteria. Se você quiser, você pode conquistar aquele homem. Pede para Deus para que o casamento dele acabe e você conquistar ele. Você pode subir num prédio e voar. Não é que você pode tudo. Paulo, ele quis dizer o seguinte: como Jesus, ele alertou dizendo: no mundo tereis aflições. Pois é, nós estamos num mundo de insegurança, instabilidade. Quando eu falo instabilidade, significa que existe, nós vamos ter uma vida de altos e baixos. E a gente vai passar por coisas nessa vida, irmão, que a gente nunca imaginou. E a gente passa por situações nessa vida que a gente não queria passar. E às vezes a vida tem uma época boa, época de fartura, época de tranquilidade, mas de repente às vezes vem uma turbulência, às vezes vem a perda, às vezes vem o luto, a perda de um emprego, a perda de alguém que você ama. Às vezes você passa por situações dificílimas. E aí, pelas experiências que Paulo teve, ele aprendeu que não está nem no dinheiro, não está na condição financeira, não estava em o contentamento dele, mas o contentamento dele era saber que todas as circunstâncias, por mais difíceis, ele iria superar e vencer por meio de Jesus. Pela demonstração do amor de Jesus, do amor de Deus, quando Deus, pela força que Jesus, deixa eu traduzir, que Paulo disse: eu posso suportar, enfrentar e vencer todas as situações, por mais difíceis que elas sejam, pela força que Cristo me dá. Posso enfrentar pela experiência, pelas perdas, pelas dificuldades, pelo sofrimento que Paulo passou. Então eu digo assim: vocês precisam aprender a virtude do contentamento. Digo, eu também já aprendi, porque uma pessoa como eu, que já perdeu na vida pai, mãe, marido, já perdeu coisas que dinheiro não compra, que já perdeu o que realmente tem valor nessa vida. Então, algumas coisas lá atrás, eu dizia assim: eu não vou aguentar. Eu olhava para minha mãe e eu dizia: no dia que a minha mãe morrer, eu não vou aguentar. Meu Deus, o que será da minha vida se a minha mãe morrer? Eu falava muito isso. Eu tenho certeza que alguns de vocês também falam isso. E às vezes, sabe o que você fala?
Oh, meu Deus, Senhor, mas meus filhos é a minha vida. É na vida, não posso sem meus filhos. Mas uma pessoa como eu, que já perdeu coisas valiosíssimas, que ocuparam espaço gigantesco no meu coração, e que hoje eu estou aqui de pé, eu aprendi a virtude do contentamento. Se eu tiver, eu louvo a Deus. Se eu não tiver, eu louvo a Deus. Se eu estiver bem, eu glorifico e adoro a Deus. Mas se eu estiver mal, no dia do luto, no dia da perda, eu glorifico e louvo a Deus. Porque eu aprendi a me adaptar e a estar contente em toda e qualquer circunstância. Porque, como ele mesmo diz, ele fala sobre todas estas coisas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em outras palavras, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que Jesus ele fala, porque eu venci o mundo. Não existe nada mais desafiador do que você viver no mundo, porque o mundo apresenta muitas coisas para te distrair, para ocupar o teu coração. Mas, por mais que esse mundo apresente muitas coisas aparentemente boas, e apresentem instabilidade, dificuldade, tribulação, perseguição, calúnia, apresenta humilhação, o mundo apresenta de tudo. Mas quando Jesus disse eu venci o mundo, ele quis dizer: não desanimem, porque vocês vão enfrentar, vocês vão superar e vocês vão conseguir, porque a vitória sempre vai chegar a tempo. E nunca, nem o mundo, nem as dificuldades, nem a tribulação, nem a fome, vamos falar isso, mas eu nem vou lá com você, nem a fome, nada tem poder de destruir vocês, nada. Porque por mais difícil que seja a tribulação, a dificuldade, por mais que você esteja passando por um sofrimento muito grande, quando você disser assim, eu não aguento mais, a força de Deus entra na tua vida. Sempre. No dia que estiver muito pesado, você estiver muito cansado, você assim, não aguento mais. Você pode, porque a força de Deus entra na tua vida, e o socorro, a ajuda, o auxílio e a vitória sempre chega a tempo. Você pode suportar e vencer, vitória, vencer todas as coisas com a força que Cristo te dá. Esteja em Cristo, sempre chama Cristo. Teus filhos não é a tua fonte de felicidade. Conheci uma mulher com um testemunho muito forte, que ela perdeu 3 filhos assassinados. 3 filhos assassinados. Uma outra, que essa eu não posso dar muitos detalhes, porque alguns conhecem, uma outra, dentro da casa de Deus, servindo a Deus. Quando Jesus ele fala que não tereis aflições, é porque a vida cristã, ela não oferece sombra e água fresca, ela não oferece total segurança, muito pelo contrário, irmãos. Quem é verdadeiramente cristão sabe que a vida cristã é um desafio por causa das lutas e as aflições que a gente enfrenta. Só quem é cristão realmente sabe disso, que ser cristão enfrenta muitas lutas e muitas dificuldades. Essa outra dentro da casa de Deus, e ela teve o filho, ela perdeu o filho de uma morte muito trágica, o suicídio, e ela perguntou assim para mim: e agora? Como é que eu vou para a igreja? As pessoas vão dizer assim: ela não é da igreja, por que isso aconteceu na casa dela? Ela falou isso para mim. Irmã, agora escolhe, desiste ou dá testemunho. Mostra para essas pessoas que você serve a Deus e confia em Deus, não importa as circunstâncias, a sua fonte de paz, de alegria, de força é o Senhor. E aí é isso que a gente precisa entender, irmãos.
Nem as circunstâncias podem ditar os nossos sentimentos. As circunstâncias, as lutas, a tristeza, nada que você possa enfrentar nessa vida pode ditar os teus sentimentos. Os teus sentimentos têm que estar ligados a Deus a ponto de perdeu, aconteceu, está passando por isso, mas a tua fonte de paz é Deus, não é filho. Quem te garante que você vai ter para a vida toda? Não é teu marido. Quando você coloca os olhos no marido, você fica triste. Quando ele não te dá bom dia, quando ele passa o dia sem falar contigo, quando você coloca os olhos na esposa, você fica triste, porque ela não pergunta o que você quer comer, porque ela não está te dando atenção. Nem marido, nem esposa, nem filho, nem patrão, nem emprego, nem dinheiro, nada disso pode ser a tua fonte de paz e de alegria. Você precisa ter comunhão com Jesus para entender que apenas dele você pode extrair paz e força para superar todas as dificuldades dessa vida. E sempre permanecer de pé, adorando a Deus, glorificando a Deus, estando contente. Aprender a virtude do contentamento, estando contente em toda e qualquer situação, sabendo que existe um amor sobrenatural que te cerca. E esse amor, que é o amor de Deus, ele não desampara nunca. Amém, Jesus? Você crê nisso? Diga eu creio. Coloca a tua mão lá na palavra de Jesus.